Prezados amigos, Edvaldo Barreto que vos fala. Nós queremos enfatizar as 33 regras para as eleições municipais do ano 2020. São 33 regras que estabelece, lembrando que a data das eleições esse ano será dia 15 de novembro, e para vereadores e no primeiro turno. Para as cidades que houverão segundo turno para prefeito será dia 29 de novembro, conforme estabelecido no calendário da Constituição Federal, que é o último domingo do mês de novembro, dia 29. Os cargos que serão disputados: prefeito, vice-prefeito e vereadores, né? As coligações, para vereador não há coligação esse ano, graças a Deus, não haverá coligação, mas para o prefeito pode regimentar, juntamente com o partido, coligações para a disputa e chamada alianças, né, para formar essas coligações e disputar as eleições municipais. Item número 1, candidaturas. A cota de candidaturas deve ser reservar cada partido 30% da cota para as mulheres, isso está na Constituição, para elas concorrerem às eleições. Lembrando que todos os candidatos que forem disputar as eleições para prefeito terá que obrigatoriamente ter no mínimo 21 anos de idade. Para vereador, obrigatoriamente ter no mínimo 18 anos de idade. Esses são o primeiro item que o TRE e juntamente com o Supremo Tribunal Eleitoral determina para obrigatoriedade de candidatura neste ano. Isso está também na Constituição, no artigo 15 da Constituição. Segundo item, ou segunda regra para este ano, será o limite de gasto de campanha. As despesas de campanha devem respeitar um limite, um teto, que varia conforme com o cargo disputado. Lembrando que, para o primeiro turno, o prefeito, o candidato a prefeito, pode gastar no máximo 51.800.000. Isso no primeiro turno. No segundo turno, esse custo para o prefeito ele cai, não pode gastar mais do que 20.700.000. Isso para prefeito do segundo turno. Para o cargo de vereador, no máximo, um candidato a vereador pode gastar no máximo para as eleições 3.600.000 reais, ok? Item número 3, ou a regra número 3, o autofinanciamento, né? Autofinanciamento de campanha, o candidato só pode, no máximo, gastar 10% para o cargo, para o pleito em que ele já disputar, isso para se autofinanciar em 10%, né? Isso todo candidato sabe que após seu nome ser divulgado pelo TRE, ele precisa do CNPJ, nesse CNPJ abrir uma conta bancária para poder produzir os materiais, e aí isso será tudo monitorado e a prestação de conta pós-eleição. Quarto item, ou a quarta regra, doações. Somente pessoas físicas podem fazer doações eleitorais, né, para os candidatos, respeitando 10% do seu rendimento declarado no Imposto de Renda 2019. Né? Isso é uma regrinha que estamos passando rapidinho para que haja o conhecimento. Um exemplo, se a pessoa ganha R$1.000 por mês, no 2019, durante 12 meses, ele ganhou R$12.000. Então, ele só pode, no máximo, doar R$1.200 para o candidato que ele desejar. Quinta regra, arrecadação pela internet. Os candidatos poderão fazer arrecadação de recursos pela internet por meio de cartão de crédito, cartão de débito, lembrando que o doador será identificado pelo nome e CPF, o doador, quem está doando, e para cada transação, a realização dessa doação, será emitido um recibo eleitoral. Propaganda eleitoral é o sexto item, a data de início da propaganda eleitoral, que é quando vai começar, dia 27 de setembro, né? As caminhadas e juntamente com as divulgações nas mídias a partir do dia 27 de setembro. Sétima regra, caminhada e carreata, de 27 de setembro até as 22 horas do dia 14 de novembro, ou seja, até as 22 horas, no máximo, até a véspera da eleição, poderá haver a distribuição de material gráfico, caminhada, carreata ou passeata, acompanhado ou não de carro de som ou mini-trios. Oitavo item, propaganda na internet. É permitido fazer propaganda por meio de blogs, redes sociais e sites. Nona regra, impulsionamento de conteúdo pela internet somente produzido por partidos ou coligações. O candidato pode fazer impulsionamento de conteúdo, o que é uso de ferramentas oferecidas em plataformas redes sociais para difundir o conteúdo
dos mais usuários e ter o maior alcance, né? Vedado o funcionamento de conteúdo de ferramentas digitais não disponibilizada por provedor de aplicativo de internet, ou seja, que não esteja habilitado ou certificado com a nova lei da mídia, né, no Brasil, estabelecida no ano 2019. Décima regra, telemarketing. É vedada a realização de propaganda via telemarketing em qualquer horário, bem por meio de massas em mensagem instantânea ou sem anuência do destinatário. 11ª regra para esse ano eleitoral. Propaganda no rádio e TV. A propaganda eleitoral gratuita no rádio e na televisão, que se refere ao primeiro turno, óbvio, será veiculada dia 9 de outubro até o dia 12 de novembro. É proibida qualquer propaganda eleitoral paga no rádio e na televisão. Isso quer dizer, nenhum candidato pode pagar para ter a divulgação do seu material, conteúdo nesse ano na televisão. 12º item, propaganda cinematográfica. Na propaganda eleitoral de rádio e TV, não pode ser usado efeitos especiais, montagens, trucagens, computação gráfica e desenhos animados. 13º item, propaganda eleitoral na imprensa. São permitidas de 27 de setembro até a antevéspera das eleições, que é dia 30 de novembro. A divulgação paga na imprensa ou por jornais eletrônicos ou na imprensa escrita como jornal. 14º, se fala da ofensa à honra e imagem do candidato. É crime a contratação direta ou indiretamente de grupo de pessoas para enviar mensagem ou fazer comentários na internet e ofender a honra ou imagem de candidato, partido ou coligação. Também incorre crime quem for contratado para fazer isso. 15º item, propaganda proibida na rua. É proibida fazer propaganda de qualquer natureza, incluindo pintura, placa, faixas, cavaletes e bonecos em locais como cinemas, clubes, teatros, centros comerciais, templos, ginásios, estádio, ainda que a propriedade seja privada. A proibição se estende à posta de iluminação pública, sinalização de tráfego, viadutos, passarelas, pontes, paradas de ônibus, árvores, muros e cercas. Tudo está proibido, esse tipo de propaganda eleitoral. 16ª regra, propaganda permitida na rua. Nós lembramos que falando na 15ª, o que não pode, e agora vamos na 16ª regrinha dizer o que pode. Propaganda permitida na rua: é permitido colocar bandeira na rua, desde que não atrapalhe o trânsito, ou o trânsito de pessoas ou de veículos, no período de 6 horas da manhã às 22 horas. Também é permitido colocar adesivo 50 por 50, claro que é meio metro quadrado, né? Em carros, motos, caminhões, bicicletas e janelas residenciais. 17ª regra, propaganda em veículos. É proibido enveloppar o veículo, ou seja, cobrir totalmente com adesivo com a propaganda eleitoral. Isso está proibido. No máximo, deve-se adesivar com um adesivo perfurado o para-brisa, né? Chama o traseiro do veículo, para-brisa traseiro do veículo, para que não haja dificuldade da visualização de segurança do automóvel, né? Lembrando que deve respeitar o meio metro quadrado do material. 18ª regra, distribuição de brindes. Durante a campanha eleitoral é vedado ao candidato, o comitê, confeccionar e distribuir aos eleitores camisetas, chaveiros, boné, canetas, brindes, cesta básica e outros bens. E lembrando, cesta básica não pode, ok? 19º item, né, dessa regra é o outdoor. É vedado a qualquer candidato, inclusive eletrônico, com a propaganda eleitoral em outdoors. 20ª regra, alto-falantes. O uso de alto-falantes ou amplificadores de som é permitido de 27 de setembro a 14 de novembro, de 8 horas da manhã às 22 horas da noite, porém os equipamentos não podem ser usados a menos de 200 metros de congregações, que são igrejas, poderes executivos, legislativos, quartéis, hospitais, escolas, bibliotecas públicas e teatros. Claro e óbvio, isso enquanto estão em funcionamento, né, no horário de funcionamento especialmente. 21ª regra, cabos eleitorais. A contratação de cabo eleitoral é permitida, mas respeitando alguns critérios, conforme a quantidade de eleitores do município. A realização de comícios e uso de aparelhos de som são permitidos de 27 de setembro a 12 de novembro, entre as 8 horas e meia-noite, exceto o comício. Ele tem um horário especial, né, que pode terminar até 2 horas da manhã. Isso para o comício, né? 23ª regra, trio elétrico. É proibido o uso de trio elétricos em campanha, exceto para a sonorização do comício e a circulação de carro de som e mini-trios. É permitido em comícios, passeatas
carreatas e caminhadas, mas desde quando observando o limite de 80 decibéis, medindo a 7 metros de distância do veículo. 24ª regra, showmício. É proibida a realização de showmício para a promoção de candidatos, assim como a apresentação remunerada ou não de artista com finalidade de animar o comício ou a reunião eleitoral. 25ª regra, o eleitor. Cara eleitor, o que é que pode usar? É permitir em qualquer tempo o uso do eleitor com bandeiras, broches, adesivos, camisetas e outros adornos semelhantes como uma forma de manifestar a preferência por partido político ou candidato, certo? 26ª regra, 26º item dessa regra é a prisão. A partir do dia 10 de novembro, nenhum eleitor poderá ser preso ou detido salvo em flagrante delito ou em virtude de sentença criminal condenatória por crime inafiançável ou por desrespeito salvo-conduto. 27ª regra, debates. O critério é permitido para os debates promovidos por rádios, canais de televisão, assegurando a participação de candidatos partidos com representação no Congresso Nacional de no mínimo 5 parlamentares. Prazo. Qual o dia do prazo para esse comitê ou para esses debates? Dia 12 de novembro é o prazo, é o último dia para a realização dos debates, admitindo a extensão até as 7 horas da manhã do dia 13, que é a antivéspera das eleições. Véspera das eleições, 28º item dessa regra. Atividade permitida até as 22 horas do dia 14 de novembro. Pode haver distribuição de materiais gráficos, caminhadas, carreatas, passeatas e carro de som. Lembrando que os santinhos não devem ser jogados no chão, né? Material de propaganda no local de votação está proibido. Nas vias públicas, mesmo que seja na véspera, configura crime eleitoral, certo? Não pode, às 22 horas, jogar aquele material para que no outro dia as pessoas venham a se utilizar daquele material. Isso é um crime sujeito a multa e o candidato que tiver essa prática pode ser prejudicado mesmo sendo vencedor nas urnas eleitorais, né? 29º item dessa regra. O dia da eleição está obrigatoriamente para todos os eleitores e candidatos a participação ou entrar no colégio eleitoral usando máscara, né? O uso de máscara será obrigatório. Quem chegar no local de votação com o rosto descoberto poderá ser barrado na entrada. Isso é o que diz a 29ª regra desse ano eleitoral. Álcool em gel. O eleitor deve passar álcool em gel nas mãos antes e depois de votar. Isso devido à contaminação do coronavírus, né, a propagação e a disseminação por parte das pessoas. Isso está sendo criado nessa eleição como um fundamento para evitar a propagação do vírus do coronavírus. 30ª regra para a votação 2020. O horário de votação esse ano está ampliado, ou seja, vai começar das 7 horas da manhã até as 17 horas, né? Respeitando aquela regrinha que, preferencialmente para os maiores de 60 anos, vão ser atendidos do horário de 7 da manhã às 10 horas da manhã. De 7 às 10 será preferencial. Quem chegar ao idoso acima de 60 anos, ele vai ter entrada livre. O TSE, durante esses anos, ele veio investigando, né, o TRE, o Supremo Tribunal Eleitoral, juntamente com o Tribunal Regional Eleitoral, eles observaram que o horário que dá mais frequência para a votação é no horário do início da manhã. Há um acúmulo muito grande, então os idosos terão preferência, ou seja, maiores de 60 anos, terão preferência na votação nesse horário de 7 da manhã às 10, ok? 31ª regra para a votação. Caneta. O TSE, ele recomenda que os eleitores levem a sua própria caneta para assinar o caderno de votação e assim permaneça o período mínimo na cabine de votação, ou seja, são apenas 7 números que o eleitor vai precisar para votar com os dois enter, né? Claro, 9 toques na urna, são 2 para prefeito e o enter, e 5 números para o vereador e enter. Então, essa será uma votação muito rápida, acredito. Então, o TSE determina que leve a sua própria caneta. 32ª regra para votação municipal 2020. Crime. Constitui-se crime no dia da eleição o uso de alto-falantes, amplificadores, carro de som, promoção, comício, carreta, argumentação de eleitor, propaganda, boca de urna, divulgação de qualquer espécie de propaganda, partidos políticos e de seus candidatos.
publicação de novos conteúdos, impulsionamento de conteúdos de aplicação na internet podem ser mantidos em funcionamento um dia anterior, né? Ou seja, até o dia 14. 33ª regra para as eleições: manifestação silenciosa. O eleitor, ele pode, no dia da eleição, isso está permitido, individualmente e silenciosa, a preferência do eleitor por um partido ou um candidato, certo? Isso ele pode usar de maneira silenciosa, sem pedir voto, sem estar ali na fila conversando, né, divulgando o outro candidato, mas ele pode optar e colocar uma camiseta, uma bandeira, um broche, um adesivo do candidato ou do partido que ele prefira. Isso está autorizado nessa regra, 33ª regra. E lembrando que aglomerações de apoiadores são proibidas, aglomeração de pessoas com roupas padronizadas, até o término do horário de votação, até às 17 horas. Ok? Então aqui estão as 33 regras para a votação municipal do ano 2020, estabelecida pelo TSE. Né? Então queremos agradecer a atenção de todos. Somos do Barreto, amigos do bem. Obrigado.